boca agora e fala, meu Pai. Senhor Jesus, aleluia, conforme a tua igreja precisa ouvir. Senhor Jesus, eu te peço neste momento, Senhor, toma minha boca agora. A voz é minha, mas a palavra é tua. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Diga assim: Senhor, fala comigo nesta noite. Mais uma vez: Senhor, fala comigo nesta noite. Pode assentar e louvar o Senhor. Mais palma, igreja. Sim. Glória a Deus. Irmãos, aqui essa palavra aqui foi a palavra onde o Senhor me revelou no livro de 1 Reis, capítulo 19. Aqui fala, meus irmãos, que sobre um profeta chamado Elias. O profeta, meus irmãos, era uma pessoa que o Senhor escolhia. Ele era um porta-voz de Deus. Uma pessoa que recebia uma revelação para poder transmitir para o povo. Ele ouvia o pensamento de Deus e transmitia para o povo aquilo que Deus pensava. Será que tem profeta ainda nessa noite? Se não tiver, Deus pode levantar aqui. E nós sabemos, meus irmãos, que Elias, ele foi um profeta que ele pregou contra a falsa fé. Ele sozinho enfrentou a falsa fé, enfrentou Acabe, que era o rei que casou com a mulher ímpia, que era Jezabel. Nós sabemos que Jezabel era uma mulher terrível. Ela matava os profetas porque ela adorava deuses estranhos. Ela era uma rainha muito idólatra. E naquela época de Israel imperava muito a feitiçaria, as coisas que não agradavam a Deus. Aleluia. Aí nesse período Deus levantou Elias, um homem que sozinho enfrentou os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera. Nós sabemos que Baal era o homem, Azera, segundo, era o Deus que era o homem, né? E Azera diz que era a esposa de Baal. Era a idolatria, meus irmãos. Então, Baal era um Deus que era muito cultuado já há muito tempo. Também existia o Deus Dagon. Mas o Senhor manda falar: essa igreja, ela cultua o verdadeiro Deus. O Deus de Elias está procurando Elias e profeta aqui nessa noite. Desperta o dom que há em ti, igreja. Aí acontece esse episódio aí dos profetas de Baal. Elias falou: tá bom, se Deus for Deus, vamos fazer um desafio. Ele foi até o Monte Carmelo, falou: vamos ver quem que é o verdadeiro Deus. Homem de Deus faz prova com ele. Você pode dar glória para essa palavra? O Senhor, ele está falando: meu Elias que está aqui nessa noite, faça prova de mim. Não importa aquilo que estejam falando a respeito de você, o Senhor manda falar: mexeu com você, mexeu comigo. Mexeu com você, mexeu com Deus. Só que eu vejo nessa palavra, meus irmãos, que tudo tem um processo. Diga processo. Elias, meus irmãos, ele não chegou lá e já falou: vamos orar para descer fogo do céu. Não, ele falou: não, vai vocês primeiro. Elias se equilibrou, ele esperou os profetas fazer o clamor deles lá. E Elias ficou só de longe.
Meus irmãos, tem vitória que não chega na tua mão tão já, não é você, não é um passe de mágica. Não, tem um processo, diga processo. Tem um processo para acontecer a vitória. E os profetas de Baal, eu imagino que eles começaram lá. Baal, responde-nos, Baal. Baal nem aí, ó. Ficaram lá a manhã toda lá falando lá. Aí Elias, meus irmãos, falava para eles: grita mais alto. Eita Deus. Grita mais alto. Quem sabe o Deus de vocês está viajando. Quem sabe ele não pode ouvir. Grita mais alto. A Bíblia diz que o desespero daquele povo foi tanto, porque estava clamando ao falso Deus, que eles começaram a se retalhar, começaram a se cortar todinho, mas não aconteceu nada. Eles molharam lá o altar, fizeram lá os processos que tinha que fazer, mas não aconteceu nada. Mas só, meus irmãos, que depois Elias falou: chega, agora é a minha vez. O Senhor manda falar para a igreja: se prepara que daqui a pouco vai ser a tua vez, igreja minha. Se prepara, porque quando o Senhor dá vitória, não tem inferno, não tem macumba, não tem diabo, não tem cadeia, não tem nada que se levante contra o povo do Senhor. Elias aqui nessa noite? Será que ainda tem profeta de Deus que tem coragem de pregar contra a falsa doutrina? O Senhor está chamando Elias dessa noite: prega contra a falsa fé. A falsa doutrina muitas vezes tem entrado dentro das igrejas de mansinho. Cuidado, pastor, cuidado, porque começou a entrar lá em Israel e Elias, e o Senhor teve que levantar Elias. A Bíblia diz que Jezabel tinha tanta raiva de Elias que ela dizia que ele era um perturbador. O Senhor está procurando pessoas que preguem a verdade nessa noite. Toquem no erro. Claro, meus irmãos, que nós temos que pregar com amor, pregar com sabedoria. Não podemos espantar ninguém da igreja, mas pregue a verdade. Desperta o dom que há em ti, prega a verdade, prega o que Deus te manda. Aleluia. Aí Elias falou: chega, vocês já fizeram o que tinha que fazer, agora é minha vez. Eita Deus. Aí a Bíblia diz que Elias mandou molhar o altar. Meus irmãos, as coisas de Deus é organizada, porque ele podia muito bem ter falado do jeito que estava lá: eu vou fazer. Não, meus irmãos, Elias mandou molhar o altar pela terceira vez e falou: manda encher o altar de água, manda encher o rego lá ao redor lá, manda encher tudo de água. Meus irmãos, tem processo, viu? Tem processo. Talvez as pessoas olharem e falem: que profeta doido é esse? Mandar encher tudo isso de água para quê? Meu irmão, não tente entender aquilo que você não consegue entender. Deus sabe o que ele está falando. Fique em paz, meu irmão. Deus sabe o que ele está fazendo. Sabe o processo que você está passando. Ele sabe trabalhar, deixa ele trabalhar. Aí, meus irmãos, Elias só fez uma oração, eu creio que foi uma oração rápida. Depois que fez os processos ali, ele falou: Senhor, manda fogo do céu. Ele fez uma oração rápida, mas objetiva. Então Deus é contra a oração longa? Não.
Mas sabe por que o Senhor não, que não aconteceu milagre lá com aqueles profetas lá de Baal? Porque eles não serviam ao Deus verdadeiro. Mas você serve o Deus verdadeiro. Eles não serviam a Deus e ficaram a manhã toda lá clamando. Tinha uma fé sincera, mas tinha fé no Deus errado. E muitas pessoas que são assim, têm uma fé errada, está andando pelos caminhos errados. Mas o Senhor nessa noite, Ele está endireitando o caminho aqui nessa noite. Se alguém está no caminho errado, Ele está mandando você vá para o caminho certo. Aleluia. Aí o profeta Elias, meus irmãos, de repente desceu fogo do céu e consumiu aquela água inteira. Consumiu os profetas de Baal. Aí Jezabel ficou furiosa. Eita, mulher terrível. Jezabel não gosta de quem prega a verdade. Jezabel não gosta de profeta de Deus. Mas goste ela ou não goste, gostando ela ou não, você prega. Você prega o que Deus te manda. Aleluia. Você manda perguntar: será que tem Elias aqui nessa noite? Será que eu posso contar com você nessa noite? Aí, meus irmãos, Jezabel, quando ficou sabendo, porque aqueles profetas foram mortos, desceu fogo do céu e matou todo mundo, consumiu. Jezabel falou: tá bom, que amanhã, por essas horas, me façam os deuses, faça a mesma coisa com Elias, do jeito que foi feito com meus profetas, que faça com ele também. Aí o que é interessante, aqui que Deus quer chegar, ó. Esse profeta que fez descer fogo do céu, ele chegou a pedir em seu ânimo a morte. Diga a morte. Esse profeta, meus irmãos, ele entrou em depressão. Ele chegou a pedir para o Senhor: tira a minha vida. Porque ele fugiu, meus irmãos. Ele fugiu de Jezabel. Porque quando ele ficou sabendo que ela ia matar ele fugiu. Caminhou bastante e se assentou e se deitou debaixo ali, se assentou debaixo de uma árvore e ficou ali. Aí aqui que entra o mistério de Deus, ó. Aleluia. Tem coisa, meu irmão, que não adianta você falar para o teu irmão, para a tua irmã de igreja. Tem coisa que não adianta você falar para o teu esposo, para a tua esposa, para irmão de sangue, porque eles não vão entender. Tem coisa que só Deus entende. Tem coisa que é só Deus que resolve, meu irmão, minha irmã. Tem coisa que é só para Deus. E aí de repente chegou um anjo, eita, Deus tremendo, e disse: Elias, o que fazes aqui? E ele falou assim: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. O Senhor manda falar para crente aqui: ainda não acabou não, crente. Tu tem muito que gastar sapato ainda nessa terra. Tem muitos lugares que eu mandei você ir, você ainda não foi, meu Elias. Aí a Bíblia diz que o anjo preparou ali, estava um pão cozido ali, uma comida forte. Elias caminhou 40 dias e ele foi até o Monte Horebe e lá ele encontrou uma caverna, diga caverna. E ele entrou dentro dessa caverna e ficou lá. Meus irmãos, o Senhor manda pregar: caverna não é lugar de profeta. Glória a Deus. Sai da caverna, meu Elias. Sai da caverna, igreja. Sai da caverna. Sai da caverna. A Bíblia diz que Elias ficou ali deitado ali, ficou ali e começou a se maldizer. E o anjo foi novamente e falou: Elias, o que fazes aqui?
Aí ele começou a falar: eu não sou melhor do que meus pais, tira minha vida, porque muitos deixaram o teu conserto, mataram os teus profetas. O Senhor falou: Elias, ainda tem 7.000 que não dobraram o joelho diante de Baal. Pode levar o Senhor para cá, igreja. Tem 7.000. Quando você estiver passando por uma prova, que estiver só você e Deus, o Senhor manda falar: eu vou levantar pessoas que vão orar junto com você. Porque muitas vezes, meus irmãos, só existe pessoa para nos criticar, para nos caluniar. O Senhor manda falar: Jezabel, eu vou remover do teu caminho. Não tem Jezabel mais lá, não tem. Lá pastor canta lá: eu vou levantar, eu vou mostrar para você que existe 7.000 ainda que não se curvaram. Aleluia! Tem glória para essa palavra. Aleluia! Aí, o que é interessante, meus irmãos, é que hoje, na teologia pós-moderna, se fala que os crentes não podem ter depressão. E olha aqui o exemplo bíblico aqui: Elias teve depressão, pediu em seu ânimo a morte. Elias, meus irmãos, Elias, que era o profeta. E aí, só que o anjo também, meus irmãos, ele não teve dó de Elias, ele não ficou falando coitado de Elias, mas ele também não censurou a dor de Elias. Ele não censurou o profeta, porque se fosse qualquer um de nós, ele ia dizer: mas profeta, mas você não tem fé em Deus, você não confia em Deus? Porque hoje o que a gente vê é assim, meus irmãos, muitos crentes, quando vê o outro passando pela prova, já fala que é porque está em pecado, ou fala porque a pessoa não confia em Deus. Nem sempre é isso, meus irmãos. Às vezes é uma prova mesmo que a pessoa tem que passar, e nós somos humanos, e nós temos medo da prova, sim, claro que temos. Nós somos humanos, meus irmãos, nós não somos super-heróis, não. Meus irmãos, já teve momentos na minha vida que eu também falei: Senhor, me ajuda, porque é só misericórdia. Quem de vocês já passou um dia que você tem um dia que você não está muito bem, que você não está? É a depressão, meus irmãos. É a angústia que muitas vezes bate no nosso coração, é a tristeza. Porque você luta sozinho, luta e não consegue aquilo que você está querendo. É claro que você vai se frustrar. Mas a diferença é que você não vai ficar prostrado diante dessa frustração. Deus, ele já mandou um anjo, e se o anjo não puder, ele mesmo vai te levantar dessa situação e vai falar: caminhe na minha presença, porque muito cumprida te será a jornada. Mas só que o anjo não censurou o profeta. Ele falou: olha, vai lá, prepara um sucessor, que será o profeta Eliseu. Se os irmãos lerem mais para frente, unja a Jeú, unja os reis de Israel, volta para o teu caminho, porque a tua jornada ainda será longa. E Elias, meus irmãos, voltou novamente pelo seu caminho. Mas olha, tem coisa que é só Deus que entende. Tem coisa, meus irmãos, que é só Deus que passa com a gente. O que é interessante nessa palavra aqui é que passou, quando Elias estava ali na caverna, passou um vento, passou um fogo e passou um terremoto. E a Bíblia diz que Deus não estava em nenhum desses fenômenos. Olha que interessante. Sabe onde que Deus está muitas vezes? Na calma. Nem sempre, meus irmãos, barulho é sinal que Deus está lá, não, viu? Cuidado. Nem sempre barulho é sinal de Deus, não. Pode ser sinal de outra coisa. Cuidado. Por isso que tem que ficar atento aos sinais. Deus, ele estava numa voz mansa, doce e suave.
Aleluia! Ele não estava no terremoto, nem no fogo e nem no vento. Ele estava numa voz mansa, doce, suave. Ele disse: Elias, o que fazes aqui? Aleluia! Aí Elias começou a falar ali o que tinha acontecido. Ele falou: não se preocupe, porque tem 7.000 ainda que não se curvaram. Volta para o teu caminho. O Senhor estava dizendo em outras palavras: fique em paz, meu profeta, meu servo, meu Elias. Fique em paz, porque ainda tem pessoas ainda que é como você. São poucos, mas tem um remanescente ainda fiel na minha palavra. Tem um remanescente ainda que guarda a minha doutrina, que guarda o meu chamado, que guarda o meu conselho, que não se curvou perante Baal, que não tolera Jezabel dentro da igreja. Ainda tem, é pouco, mas tem. E nós sabemos, meus irmãos, que o final de Jezabel e de Acabe foi terrível. Nós sabemos, meus irmãos, que foi terrível. Ela foi comida pelos cães. Jezabel teve uma morte terrível. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê? E foi o próprio Elias que profetizou a morte dessa mulher. O mal, ele só impera até onde o Senhor permite. Mas quando o Senhor fala: chega, basta, o Senhor está falando: ainda que você passe por adversidade, igreja minha, Elias meu que está aqui nessa noite, meu profeta, minha profetisa, ainda que você passe por dificuldade, eu estarei contigo. O Senhor não está dizendo que Ele vai tirar as lutas, não, mas Ele vai estar contigo. E quando Ele vê que você não está aguentando, Ele vai te dar vitória. Mas a nossa luta aqui na terra vai ser contínua. Vai ser contínua, meus irmãos. A nossa luta só vai parar quando nós estivermos no céu. Mas o Senhor fala, independente disso, para encerrar essa palavra, independente do que acontecer, se Jezabel atravessar o teu caminho, eu vou passar por cima. Eu vou passar por cima daquele que está impedindo a minha obra. Se não se arrepender, eu vou passar por cima. E eu vou levantar Elias aqui nessa noite. Mas o Senhor também pode converter Jezabel. Pode ou não pode? Pode. Se ela se arrepender. Jezabel, o que é Jezabel, meus irmãos? Jezabel é aquela pessoa que é da falsa doutrina, que propaga a falsa fé, que propaga a idolatria dentro da igreja, que propaga a feitiçaria, que propaga as coisas erradas. E Elias é aquele que é profeta de Deus e que denuncia o pecado e que anda nos caminhos retos do Senhor. E Eliseu também, meus irmãos, depois que Elias foi arrebatado, ele também, Deus trabalhou muito através de Eliseu. Ele tocou o machado ali que tinha sido emprestado, flutuou ali. O Senhor pode fazer machado flutuar. O Senhor pode trabalhar naquilo que é impossível, meu irmão. Então clama ao teu Deus, creia. Creia que o Senhor trabalha na tua vida, trabalha naquilo que é impossível. Conforme está escrito em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Meus irmãos, quem que pode, por exemplo, jogar uma capa na água e a água se abrir assim, ó? Dividir água de um lado, água do outro. Só Deus que faz essas coisas, meu irmão. Deus ele teve poder de abrir o mar vermelho, o mar se abriu mesmo e o povo passou em seco. Tinha estrada no meio daquele mundaréu de água? Não tinha, meus irmãos. Mas Deus fez abrir ali, ó, enquanto o último israelita não passou ali, ó. Porque no meio do povo tinha gente forte, mas tinha gente fraca. Tinha velho, tinha criança, tinha todo tipo de gente. Aí quando o último israelita passou, por isso que Deus me usou aqui para falar, meus irmãos, tem um processo, viu?
Tem um processo. Mas se o Senhor quiser te dar vitória no abrir e piscar de olho, Ele te dá também. Mas tem um processo. Aí o povo de Israel passou ali, Deus fechou o mar. Mas não tinha estrada ali não para eles passar não. Deus fez nascer estrada onde não tinha. E o Deus que fez isso no passado, Ele faz hoje também. Da onde não tem o teu milagre, da onde você não está vendo, vai aparecer. Vai aparecer milagre na tua